Bom dia, pessoal. Obrigado por terem vindo. Acho que muitos de vocês vieram para a apresentação do Arjones e eu vou acabar parasitando um pouquinho em cima da popularidade dele, mas tudo bem. Eu não vou falar do processo inteiro de captação com investidores, até pelo tempo que a gente tem. Então eu vou focar especificamente na negociação de term sheets, tá? Falar um pouquinho o que são term sheets, quais são as armadilhas, quais são os termos, quais são as diferenças entre os participantes e o que a gente tem que ficar de olho. E vou tentar resgatar alguns cases do Criatec, para poder dar alguns exemplos em casos reais de coisas que a gente viu que o empreendedor poderia ter se beneficiado um pouquinho mais se ele tivesse um conhecimento aplicado desses termos, né? Então, título da palestra aqui, Entender o Jogo e Evitar o Inferno, foi o seguinte conselho. Entender o jogo. O investidor, ele faz isso todo dia, né? Tem dia que eu negocio um term sheet no café da manhã, discuto com os nossos advogados um term sheet antes do almoço, vou discutir com os nossos sócios outro term sheet no almoço e à noite no jantar estou negociando um outro term sheet com outro empreendedor. Um empreendedor, ele vai negociar na vida dele, se ele for um empreendedor serial, fizer um monte de negócio, 5, 7 na vida inteira. Então, é um campo desnivelado. O investidor tem muito mais conhecimento sobre as regras, os conceitos, do que o empreendedor. Então é importante que o empreendedor consiga conhecer pelo menos as regras, os objetivos, os papéis distintos, para conseguir nivelar um pouquinho mais esse campo. Segunda parte aqui do tema, evitar o inferno, eu posso falar, não existe nada mais cruel e desgastante para o empreendedor do que ele entrar numa sociedade com termos mal negociados para ele. Chega ao ponto dele poder criar uma grande empresa, criar muito valor e não participar daquela criação de valor e deixar aquilo na mesa para terceiros. Eu vou dar alguns exemplos onde isso aconteceu, alguns exemplos que eu acho que vocês devem conhecer. Então, o que são term sheets, pessoal? Term sheets é exatamente o que o termo em inglês fala, bem objetivo, bem simples. É uma folha com termos. Quais termos, né? É o ABC da negociação. É um pré-contrato, também conhecido como carta de intenção, memorando de entendimentos. A gente tem um monte de nome aqui no Brasil. E ele basicamente alinha os principais deal breakers, aqueles pontos que são pontos que podem fazer uma negociação não dar certo no final. São pontos importantíssimos, né? E são pontos que dizem respeito à parte econômica e à parte política de uma negociação. Econômica é straightforward, e a maioria das pessoas acham que econômico é o que entra numa negociação, que é valuation, né? Mas, na verdade, a parte política é tão importante quanto a parte econômica. Por parte política, vamos dizer, preferências na liquidação. Quem ganha primeiro se uma empresa é vendida, quem ganha primeiro na distribuição de dividendos. Quantos assentos no conselho, quem nomeia a diretoria, quais são os poderes, direitos de vetos que o investidor vai ter no poder na Assembleia Geral. Então entram questões muito importantes. E o investidor olha essa negociação de term sheets como uma negociação multidimensional, uma negociação 3D. O que isso quer dizer? Se um empreendedor quer morder muito no valuation, tudo bem, mas eu vou exigir concessões políticas para ter mais poder. E poder numa sociedade é valor. É um valor econômico. Tanto quanto você vende uma empresa, se você vende o controle, existe um preço pago pelo aquele controle. E esse preço está embutido nas term sheets, tá bom? Então, podemos pensar em term sheets como um noivado, né? A gente assina, a gente faz um pré-acordo que vai acabar entrando em vigor numa data futura, quando a gente fazer a formalização? Não. Na verdade, na minha opinião, é exatamente o oposto de um noivado. Eu acho que o noivado é uma das coisas mais loucas que a gente faz, né? A gente dá um anel para uma pessoa, não formaliza nada em papel, não discute mais absolutamente nada, não alinha nenhum outro ponto, e o casamento é provavelmente um dos contratos mais importantes que todo mundo aqui vai assinar um dia, né? Term sheets é justamente o oposto. A gente faz totalmente diferente. A gente assina, em primeiro lugar, a gente formaliza, se reconhece firma, registra em cartório. É um documento que tende a ser o mais vinculante possível, em primeiro lugar. E segundo, a gente alinha todos os pontos importantes. Então, no noivado, você não determina quem vai pagar a festa de casamento, quanto que ela vai custar, onde que eles vão passar a lua de mel, quem vai trabalhar, quem vai cuidar das crianças, nada disso. Aqui nos term sheets, a gente alinha tudo isso, tudo fica preto no branco. Tá? Então, eu acho que 4 anos atrás, quando eu entrei no Criatec, eu me comportava um pouquinho como esse tubarão aqui, babaca, né? Que não entendia absolutamente nada da regra do jogo. Então eu entrava numa negociação com o empreendedor e o objetivo era transacional. Eu queria levar a maior vantagem possível do ponto de vista econômico e do ponto de vista político daquela negociação. E, na verdade, isso ainda permeia boa parte da indústria de venture capital brasileiro. E isso é uma questão mais da origem dos profissionais da indústria de venture capital brasileiro, né? A maioria das pessoas vem do mercado financeiro tradicional.
eu comecei a minha carreira em banco de atacado e em hedge funds. Então, eu tinha essa mentalidade. A mentalidade de ganhar muito na transação, de ganhar muito no FII. E venture capital é um negócio radicalmente diferente. Você não compra uma startup barata e vende cara. Você compra uma startup um pouco barata, um pouco cara, mas muito próxima do seu fair value. O valor é criado no pós, né? No pós-investimento. Um exemplo recente que a gente pode ver é o investimento da Accel Partners nos Estados Unidos, tocada pelo Jim Byers, no Facebook. Eles botaram acho que $10 milhões por 10% do Facebook, quando o Facebook tinha menos de 10 milhões de usuários, né? Pagou um preço justo. Tinha vários concorrentes, tinha o MySpace, tinha o Orkut. Não era uma guerra vencida ainda para o Facebook, ele correu risco. Mas ele criou um valor aí de $100 milhões para 70, 80 bi, construídos juntos. Então, nesses 4 anos, eu acho que eu consegui evoluir, e boa parte dos investidores brasileiros também estão começando a aprender essa regra do jogo, que o objetivo de term sheets, o que a gente está querendo fazer no term sheet, é criar regras de convivência para construir valor no dia seguinte. E essas regras de convivência têm 2 princípios muito importantes. Primeiro, alinhar os interesses. O empreendedor tem que estar com o interesse alinhado com a gente, com o investidor, né? Os acionistas têm que estar alinhados. E segundo, é criar uma política de incentivos. Uma forma simples que a gente faz isso no acordo de acionistas é o que a gente chama de vesting. Então, às vezes, a gente começa com uma participação acionária muito mais agressiva do que eu gostaria, né? Por que do que eu gostaria? Porque se um empreendedor tem pouca participação, ele deixa de ser um empreendedor e ele passa a ser um funcionário. Ele tem que ter o estímulo, ele tem que se sentir dono, né? Ser dono da empresa é essencial para o cara ser um empreendedor. Então, eu boto uma política de, cara, você vai atingindo as metas do seu business plan, eu vou te devolvendo participação. Eu estou criando um incentivo extremamente saudável. Por quê? Quando ele bate as metas, ele cria valor para mim. Só que para ele cria valor 2 vezes. Não só a participação acionária dele é valorizada, mas a participação acionária dele aumenta dentro da sociedade. Então, isso aqui é a regra do jogo, né? Eu acho que eu usei um pouco mais de finasterida aqui com o Yoda, então estou tão mal que ele, mas... Então, outro ponto que é muito importante na hora de negociar os term sheets com o investidor, entender que os papéis são diferentes, tá? O que isso quer dizer? Eu acho que desses 25, 30 negócios que a gente negociou, chegou ao ponto de negociar term sheets nos últimos 4 anos, eu particularmente fechei 8 deles, o maior fonte de desgaste, tá, e perda de negócios está no empreendedor não entender que as funções, as obrigações e os deveres dentro de uma sociedade entre empreendedor e investidor são distintos. Então, eu como investidor, eu tenho algumas obrigações. Eu tenho que aportar dinheiro, eu tenho que participar do conselho e nortear a estratégia, tenho que cobrar governança e tenho que cobrar o business plan que foi vendido. Um empreendedor, por outro lado, ele tem que ir à empresa todo dia, trabalhar 20 horas por dia e entregar o business plan que ele vendeu para a gente. Ele não pode competir com a sociedade, ele não pode ter negócios paralelos. Então, é perfeitamente normal que eu tenha uma cláusula, uma ação preferencial, por exemplo, e ele tem uma ação ordinária, né? Na preferencial, eu vou ter algumas preferências, como direito sobre liquidação. Por que é normal um investidor exigir um direito sobre liquidação? Por liquidação não é o fechamento da empresa, é a venda da empresa, né? Porque, como fundo, eu tenho data para morrer, eu tenho data para acabar. Eu tenho um mandato de um investidor que me fala, cara, você tem que realizar a sua participação em 5 anos, em 7 anos, em 10 anos. Então, provavelmente, eu vou ter que vender a minha participação antes da empresa inteira ser vendida. Então, é perfeitamente normal que eu tenha uma cláusula diferenciada para a minha saída. E o empreendedor não, porque ele é vital e funcional para o negócio. Então, aqui são alguns cases que a gente levantou aqui, que eu acho que todo mundo deve conhecer, de term sheets mal negociados e o que isso representou, né? Então, pegar primeiro aqui o exemplo... Primeiro exemplo aqui de Lúcifer, Satanás, né? Eu não sou católico, pessoal, nasci católico, mas não sou praticante, mas eu acho que vale o exemplo por todo mundo conhecer. Ele entrou numa divergência organizacional com Deus e foi destituído do paraíso, né? E isso é uma cláusula que eu coloco em todos os meus acordos de acionista. Se o empreendedor não bater as metas dele, eu me reservo o direito de destituí-lo da administração. Então é muito importante o empreendedor entender que quando ele entra numa negociação de term sheets, ele está usando 2 chapéus. Ele está usando o chapéu de acionista, né, e ele está usando o chapéu de executivo que vai tocar a empresa naquele momento. Como executivo, ele pode ser substituído se não for melhor para aquele momento. Como acionista, não. Então, essa é uma cláusula que a gente usa muito e é perfeitamente normal.
Por isso que é importante o empreendedor sempre fazer um business plan que ele tem bastante confiança que ele vai atingir, senão ele vai perder o controle da administração. Esse cara daqui, a maioria de vocês deve ter visto a rede social, né? Esse cara é o Eduardo Saverin, foi um investidor anjo do Facebook, né, lá em Harvard, e ele acabou conseguindo recuperar boa parte do dinheiro dele, mas deixou bastante dinheiro na mesa, né? Dizem que a participação do Zuckerberg hoje está valendo 15, 20 bi, pelo que a imprensa diz, a gente não tem acesso a esses dados muito precisamente, mas pelo que a imprensa diz, a participação do Saverin hoje vale 2,5 bilhões de dólares, né? Enquanto que aqueles caras que entraram depois, o Peter Thiel e o Sean Parker, hoje são acionistas muito mais representativos. Agora, quem criou valor para o Facebook? Quem foi o cara que correu o verdadeiro risco de investidor no Facebook? Quem foi o cara que botou angel money, seed money, quando o Facebook tinha 10, 20, 100 usuários, né? Ainda era uma empresa que estava dentro lá de um dorm room em Harvard. Esse cara daqui, ele foi o cara que apostou quando ninguém mais apostava. Ele foi o cara que correu o maior risco, né? Ele deveria ter sido o acionista mais bem remunerado, mas por causa de uma term sheet mal negociada, pelo que a gente escuta, é alguma coisa referente à propriedade intelectual e o direito do Zuckerberg ter aberto outra empresa em Delaware, que acabou emitindo várias ações, ele foi de 30% para 0,03% da sociedade em acho que menos de um ano e meio, algo assim. Então ele deixou muito dinheiro na mesa e teve que buscar parte desse direito juridicamente, e nos Estados Unidos ele acabou conseguindo. A gente sabe que no Brasil, o nosso judiciário não é tão eficiente, é moroso, demora e muitas vezes não é tão especializado para entender uma cláusula como essa. Então os riscos e a incerteza de você não conseguir recuperar isso aqui é muito maior. Então, eu vou falar um pouquinho de negociações no Criatec que a gente fez e cláusulas que a gente sempre coloca que são fundamentais para você conseguir ter algum tipo de poder de barganha durante o período do term sheet até a assinatura do acordo de acionistas, tá? Então, primeiro é deixar sempre uma janela de saída aberta. Como é que eu faço isso como investidor, tá? Eu tento fazer o acordo, o term sheet, né, a carta de intenções, o mais vinculante possível para o empreendedor, né? Mas eu quero ter o direito de sair fora. Eu quero ter o direito de pular do barco. Se eu achar uma empresa melhor, se eu sentir que aquele empreendedor não é tão bom quanto eu achei que ele fosse, como é que eu faço isso? Eu coloco duas cláusulas escondidas lá no term sheet, e normalmente o cara está tão empolgado que ele vai botar dinheiro para dentro da empresa que ele nem vê, né? Que é o seguinte: primeiro, esse term sheet é vinculante e precisa ser honrado, é condicionado às seguintes cláusulas. Primeira, a realização de uma due diligence, uma auditoria nessa empresa, que não pode achar nenhum problema que coloque a situação, a saúde financeira ou a saúde societária da empresa em risco, né? Quem já participou de uma auditoria ou de uma due diligence dos Big Four, sabe, cara, auditor sempre acha algum problema. Ah, não, a máquina de Nespresso está cuspindo café e vai assassinar a faxineira. Ou o lixo está roxo e pode ser confundido com a caixa de coleta de remédio, algo assim. Então, Big Four, auditor, sempre acha problema e você sempre vai ter uma janela de saída para poder justificar. Cara, você não tinha aberto aquilo ali é um problema, eu estou me sentindo ameaçado. Esse é um ponto, né? O segundo ponto que eu coloco, mas esse tende a ser mais difícil de passar, esse term sheet é binding, é vinculante, condicionado à aprovação do meu cotista, né? Então eu crio um comitê de investimento fictício que teoricamente precisa se reunir para aprovar aquela operação que já está aprovada ou que pelo menos vai seguir a recomendação que eu fizer para ele do mesmo jeito, né? Então eu coloco duas cláusulas. Eu dei um exemplo aqui de uma empresa de software para seguradoras, foi um dos primeiros deals que a gente tentou fazer no Criatec, e um empreendedor acabou conseguindo pular fora. Ele teve uma boa assessoria e já conhecia a regra do jogo. Era um empreendedor muito experiente, já tinha vendido uma empresa por 50 milhões de dólares, já era empreendedor de segunda viagem, conhecia bem o jogo. Normalmente os term sheets valem por 180 dias, né? Então, um empreendedor pode cozinhar um investidor por 180 dias e nos dias 182 sair para negociar com outros investidores. Mas quem trabalha com negócio de internet sabe que 180 dias é a diferença entre o sucesso e o fracasso. Não pode. O Peixe Urbano não poderia ter esperado 180 dias e lançar o site deles em outubro de 2010, né? Clickon, o Groupon e todos os outros imperdíveis, etc., já teriam sido os principais portais. Então,
esse timing é crítico. O que esse cara fez com a gente foi, tudo bem, eu assino, mas eu quero que seja só por 60 dias. Bem, no dia 69 ele assinou a venda da empresa dele para uma grande empresa de TI. Ele tinha já claramente a diretriz estratégica dele, ele não sabia se ele estava querendo um investidor para alavancar a operação ou se ele queria vender a empresa e botar dinheiro no bolso naquele momento. E é uma dúvida aceitável, perfeitamente normal. E bem, ele acabou mantendo as duas opções em aberto com essa esperteza aqui na negociação dos term sheets. Outro ponto que é importante, explore a simetria a seu favor. Então eu comecei a apresentação falando um pouquinho sobre a simetria que existe na negociação do term sheet, né? A simetria que o investidor entende muito mais desse assunto do que o empreendedor, é o dia a dia dele, ele é um profissional nisso, né? Agora, nesse ponto daqui, a simetria está do lado do empreendedor. Ninguém conhece o negócio tão bem quanto o empreendedor. Normalmente o empreendedor já veio daquela área, o empreendedor já está naquele negócio há muito tempo, enquanto que o investidor está olhando vários negócios simultaneamente, já está acelerando algumas empresas que ele investiu e não consegue ter o mesmo grau de profundidade. Um case que eu uso para exaltar aqui é a Magramed, que foi um dos segundo ou terceiro investimento que a gente fez aqui no Criatec. E hoje eu acho que é a melhor empresa do fundo Criatec. É uma empresa que a gente investiu faturando 100 mil reais, hoje ela deve faturar 3, 4 milhões em 2 anos. E o empreendedor era um cara muito experiente, ele tinha sido diretor de uma empresa de tecnologia médica já há bastante tempo, tinha visão estratégica, conhecia a fundo o mercado. O que ele fez com a gente, né? A gente sempre negocia as metas para liberações de mais recursos e as metas de bonificação de participação. Ele sabia, meta de marco regulatório, eu não posso colocar a mão na reta, porque eu dependo da Anvisa. E a Anvisa é um órgão com greve, ingerência política, não é um órgão confiável com prazos. Então não dava para se comprometer com o marco regulatório. Se comprometer com faturamento como uma meta, também era um tópico difícil, porque ele depende da Anvisa também. O marco regulatório é um precedente para ele poder vender. Então ele não poderia também se comprometer com faturamento. Qual a meta que ele puxou no term sheet? Eu me comprometo a desenvolver produtos e finalizar esses produtos, estar com esses produtos prontos, rodando e aprovados por especialistas. A gente topou. E aí estava totalmente sob o controle dele. Ele confiava bastante na capacidade dele de executar P&D e entregar produtos prontos. E ele conseguiu cumprir todas as metas e receber todos os bônus que a gente tinha comprometido. Outro ponto. Aproveite a liquidez tag along. Pessoal, liquidez, saída, é uma coisa que investidor, principalmente no Brasil, leva muito a sério. Por quê? Ao contrário dos Estados Unidos, aqui a gente não tem acesso a mercados públicos para empresas desse porte. Ou seja, eu não consigo considerar um Bovespa+, um IPO, como uma janela de saída aceitável. É impossível. Bovespa+, já foi, em 2008, fez um case, a gente acredita que no longo prazo, no médio prazo, vai voltar a ser, mas um D0 não é uma forma de saída. E fusões e aquisições, M&A, ainda é algo muito raro para empresas de pequeno e médio porte. Acelerou muito desde 2007. E hoje a gente tem várias empresas assediadas, então esse quadro está mudando. Mas liquidez ainda é uma questão muito traumática. Então tudo que mexe com a nossa capacidade do investidor de alienar as cotas dele, é traumático. Então, por exemplo, drag along, que é aquela cláusula que dá o direito do empreendedor obrigar, ou você obrigar a empreender a empresa por um valor que foi proposto pela companhia, não tem nenhuma chance do investidor concordar e dar esse direito para o empreendedor. Agora, tag along, que é o seguinte, se eu vou vender minhas cotas, o empreendedor tem o direito de vender pelo menos parte das cotas dele no mesmo valor para o mesmo comprador. Isso é uma coisa que a gente tem mais flexibilidade. Eu acabei de negociar uma cláusula dessas com uma empresa de geomarketing, plataforma SaaS, chamada GeoFusion. E o que os empreendedores argumentaram, muito bem fundamentados, na negociação de term sheets? Eles tinham todo o patrimônio deles concentrado nessa empresa. Eles já vinham construindo essa empresa há 10 anos, então eles já estavam com um período de maturação bastante longo. Eles pediram para poder alienar 10% da participação deles. Então eles tinham 60%, eles podiam vender 6%. A gente teve flexibilidade e abriu-se essa brecha. Eu acho que a maioria dos outros investidores também teria flexibilidade com um ponto desse. Estreite a cláusula de não concorrência. Esse é um item que é impressionante como a maioria das pessoas não param para pensar e não prestam atenção nesse assunto, tá? A gente acabou de ter um caso similar. Qual que é a situação? Quando eu invisto no empreendedor, eu classifico ele como acionista-chave. Por quê? Toda a operação, todo o valor da empresa está nele. Se ele sai da empresa, se ele morre, se ele decide não trabalhar, se ele surta, a empresa morreu.
A empresa é um empreendedor. Eu preciso que ele esteja motivado, indo trabalhar todo dia e não concorrendo. Então eu coloco cláusulas extremamente rigorosas de não concorrência. E eu tento ser o mais abrangente possível nessa não concorrência para poder ter poder de barganha com o empreendedor, né? Caso ele deseje sair da operação. Então vou dar um exemplo aqui de uma empresa de biotecnologia agrícola que a gente investiu uns anos atrás e todos os empreendedores estavam classificados como acionistas chaves. E apesar de ser uma empresa de biotecnologia agrícola, na cláusula de não concorrência eu coloquei que os caras não poderiam competir em absolutamente nada na área agrícola. Esquece biotech. Os caras tudo bem, compraram, então tranquilo. Bem, teve uma briga societária entre os empreendedores e um precisou sair da administração, virar só um acionista passivo. Olha qual que é a situação dele. Eu tive que cortar o salário dele, porque ele saiu da administração da companhia, e ele não podia trabalhar em absolutamente nada que diz respeito à agronomia. Então ele teve que sentar e pedir concessões e negociação nesse ponto. Mas se ele tivesse batido o pé na hora do term sheet e falado, não, cara, não faz nenhum sentido. A cláusula de não concorrência só deve dizer respeito a essa área específica dentro de biotecnologia agrícola. Ele teria tido muito mais liquidez no mercado saindo da administração. Ele não teria tido que voltar a negociar e pedir concessões na hora que ele abandonou a companhia. Orçamento é controle. Cuidado com o CFO. Pessoal, é impressionante como esse ponto passa e a maioria das pessoas também não questionam. Acho que eu aprendi muito isso nos Estados Unidos. Budget, orçamento, é controle. Quem controla o orçamento tem o poder político dentro da sociedade. O Alfredo Nascimento, ministro dos Transportes, acabou de ser demitido, que sabe isso muito bem também, né? Agora ele perdeu bastante poder político também por causa da saída do orçamento do Ministério dos Transportes. Toda operação que a gente faz, a gente tenta meter no term sheet que a gente tem o direito de nomear o CFO. Um empreendedor pode nomear toda a outra diretoria. Pode nomear diretor comercial, pode nomear diretor técnico, diretor da Copa, diretor de não sei o quê, mas a gente quer o CFO. E a minha argumentação na negociação é a seguinte: o nosso background é financeiro. Eu sempre trabalhei em finanças, o meu sócio sempre trabalhou em finanças, é o que a gente entende, é a praia que a gente quer ocupar na empresa. O empreendedor está tão feliz que ele vai captar dinheiro e ele ainda não vai mais ter que preocupar com o back-office administrativo financeiro, que ele concorda na hora. O que eu consegui? Na hora que eu ganhei o direito de nomear o CFO, e o CFO tem a prerrogativa de aprovar qualquer movimentação financeira acima de R$5 mil. Eu ganhei absoluto controle operacional sobre a companhia. O cara não compra um carro, o cara não assina um contrato de aluguel, o cara não compra mais de 2, 3 computadores, ou seja, qualquer coisa ele tem que pedir autorização para o nosso CFO. E isso aqui é uma coisa que nessa última negociação que a gente fez também com a GeoFusion, você vê que os empreendedores já são muito mais preparados nesse aspecto de negociação, eles conseguiram várias concessões. O que eles pediram? Tudo bem, a gente dá o direito de vocês nomearem o CFO, mas eleva esse valor mínimo de movimentações para R$100 mil. Pronto. Eu só agora consigo controlar questões estratégicas, grandes aquisições para uma startup. Não é todo dia que uma startup faz uma compra de R$100 mil. Então eu consegui ali sangrar, ele conseguiu extrair todo o controle operacional do dia a dia da companhia.